Hoje o Compre Car TV deu uma passadinha aqui na fábrica da Toyota no município de Sorocaba para apresentar para vocês em primeiríssima mão o lançamento da Toyota. Estamos falando aí do Corolla Cross, mais um modelo que chega para concorrer nesse segmento aí de crossovers / SUVs, que a gente entende como compactos para médios. A gente sabe que o Corolla Cross vai ser um fortíssimo concorrente aí do Jeep Compass, além de outros modelos que estão chegando, como por exemplo o Volkswagen Taos. O Corolla Cross, pessoal, tem 4 versões, a XR e a XRE, equipada com motor 2.0 Flex, aquele que a gente já conhece aí do Corolla. E também tem 2 versões com motorização híbrida, no caso a XRV e a XRX. Esse daqui é o XRE, que é a versão, digamos assim, topo de linha com motor Flex. E nesse vídeo nós vamos mostrar todos os detalhes desse concorrente aí que está chegando ao mercado e que tem uma força muito grande comercial para fazer sucesso. O Corolla Cross é construído na mesma plataforma do Toyota Corolla, é a Toyota New Global Architecture, ou seja, a TNGA. Justamente por ser uma plataforma, ela permite configurações diferentes. E aqui eu já vou dar uma. Esse carro aqui tem 2,64 no entre-eixos, enquanto o Corolla tem 2,70. Você já vê essa possibilidade de mudança da plataforma. Outra coisa, aqui atrás nós temos uma suspensão semi-independente com eixo de torção, enquanto o Corolla usa uma suspensão multibraço. Mas lá na frente a gente continua tendo a suspensão totalmente independente do tipo McPherson. As 2 versões Flex do Corolla Cross vêm equipadas aqui com o motor Dynamic Force da Toyota. Esse motor a gente já conhece aí do Corolla. E ele, apesar de ser um 2.0 16 válvulas aspirado, ele tem uma tecnologia muito interessante. Aliás, ele é uma obra de engenharia. Para começar, mesmo sendo um motor aspirado, ele tem duplo sistema de injeção. 4 bicos de injeção direto para alta carga e 4 bicos de injeção indireto para baixa carga. Então isso já faz dele um motor bem diferente. Outra coisa curiosa a respeito desse motor é que ele tem duplo ciclo de funcionamento. Normalmente ele é o ciclo Otto, porém, quando o carro está em velocidade constante na estrada, a gente já viu outros motores que simula o ciclo Atkinson. Então ele muda o comportamento da válvula de abertura para o cilindro ter menos arraste e dessa forma economizar combustível. E não podemos esquecer, esse motor aqui também tem duplo comando de válvulas totalmente variável, tanto de admissão quanto de exaustão. Esse motor entrega 177 cavalos de potência máxima no etanol e o torque também é bem interessante, 21,4 kgfm. Junto com esse motor, um outro diferencial bem interessante, o sistema de câmbio. A gente está muito acostumado aí com os câmbios continuamente variáveis, os CVTs. Só que como a gente sabe, o CVT normal usa aquele sistema de polia e correia. Só que aqui a Toyota fez uma coisa diferente. Ela criou uma engrenagem de primeira marcha que o carro, quando arranca, está engatado nessa primeira marcha. E depois que ele ganha velocidade, desengata essa marcha e vira o CVT. Assim você tem muito mais resposta do conjunto sem aquela sensação de patinagem na arrancada. E isso é uma exclusividade da Toyota no mercado brasileiro. Aqui na frente, pessoal, a Toyota caprichou na iluminação. A partir da versão XRE, que é essa daqui, tudo aqui é LED. Então, luz de rodagem diurna, luz de lanterna, farol alto, farol baixo, luz de pisca e até mesmo o farol auxiliar LED. E olha, todas as versões do Corolla Cross também possuem o ajuste manual de altura do facho do farol. Detalhe, a versão XR do Corolla Cross segue mais ou menos aquilo que a gente já viu no Corolla GLI. Ela tem alguns elementos em LED, mas, por exemplo, o farol ainda usa iluminação halógena. Aqui atrás a gente também tem algumas coisas para destacar.
Nessa versão aqui, que é a XRE, a gente encontra iluminação em LED, por exemplo, lanterna, luz de freio e até mesmo a iluminação de neblina. Porém, a luz de ré e a luz de pisca são incandescentes. A gente também encontra aqui a câmera de ré e sensor de estacionamento, que era uma crítica que os usuários faziam em alguns carros da Toyota, que tinham a câmera, mas não tinham os sensores. Isso foi corrigido aqui no Corolla Cross. Aqui no porta-malas, pessoal, a gente tem um espaço interessante. Não é o maior do segmento, mas é muito bom. São 440 litros de capacidade. A gente pode destacar também mais algumas coisas. Por exemplo, tem iluminação. A Toyota não esqueceu aqueles ganchinhos de fixação de sacolinhas de supermercado que fazem uma falta grande no Corolla. E a gente também tem aqui, ó, a cobertura retrátil do porta-malas, o que é muito bom, né, para você proteger as suas coisas de vistas alheias. Outra coisa também que eu vou destacar, pessoal, já existe uma linha de acessórios, como por exemplo, este equipamento aqui que é muito interessante, uma bandeja de porta-malas impermeável. Jogou coisa suja aqui dentro, não tem problema, porque isso aqui é lavável. Agora, quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, pessoal, a gente encontra aqui o pneu de step. E aqui vai aquela crítica tradicional, porque é um step fino, não é um step, uma quinta roda, por exemplo. De toda forma, o que a Toyota informou foi o seguinte: se fosse colocado uma quinta roda aqui, esse porta-malas acabaria perdendo espaço. E a escolha nesse caso foi pelo espaço. Do ponto de vista de segurança, o Corolla Cross também chega muito bem posicionado. Afinal de contas, todas as versões sempre trazem 7 airbags. 2 frontais, 2 laterais, 2 de cabeça que pegam inclusive a região traseira. E olha só, pessoal, freio a disco nas 4 rodas. E a gente também não pode esquecer, programa de estabilidade eletrônico que é série no carro, inclusive com sistema de auxílio de partida em rampa. O banco traseiro do Corolla Cross é até uma surpresa, pessoal, porque o entre-eixos desse carro é de 2,64, não é uma medida assim tão grande, mas por conta da engenharia de ser um crossover barra SUV, o que acaba acontecendo? Você consegue mudar a disposição. Então olha só, banco dianteiro ajustado aí para uma pessoa de 1,80 m, a gente tem quase um palmo aqui aberto de distância entre o joelho e o banco, inclusive ele tem um desenho para proporcionar um pouco mais de espaço. A movimentação de pés eu vou dizer aqui para vocês que é muito boa. E eu já vi algumas coisas legais aqui interessantes, como por exemplo, porta-copos na porta. Isso é uma novidade, uma coisa bem legal aqui que o carro tem. A gente também tem iluminação traseira, ainda que seja uma única iluminação. Também tem alça de segurança no teto, o ganchinho para você pendurar aqui cabides. Olha só, descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. E aqui uma coisa que faz muita falta no Corolla: saída de ar-condicionado para o banco traseiro e 2 portas USBs para você carregar aí os seus smartphones. Aqui na frente, o Corolla Cross lembra bastante o Corolla. Claro, ele tem mudanças e diferenças, como até mesmo o desenho do painel, né? Por conta do carro ser um pouco mais alto. Mas vamos falar de acabamento, né? Então a gente tem aqui, ó, material de soft touch nessa parte e material soft touch nessa parte da porta. Aqui em cima e aqui embaixo é aquele plástico duro, mas não é aquele plástico com acabamento muito ruim. Na porta, onde você apoia o braço, por exemplo, ele tem ali uma especial cochoado, que é mais gostoso. E a porta ainda tem espaço para você colocar ali uma lata ou garrafa e sobra espaço para você guardar mais algumas coisas. Já vou aproveitar para falar de alguns equipamentos, porque essa versão XRE vem com ar-condicionado digital e automático de simples zona, com um detalhe importante: existe uma função aqui, Eco, que quando você aperta essa função, ele diminui a carga no compressor, ou seja, ele refrigera ou aquece menos, mas ele economiza combustível. Ah, eu quero toda a potência? É só desligar a função e aí ele vai ter toda a capacidade de refrigeração ou aquecimento. A central multimídia, pessoal, é aquela que a gente já conhece do Corolla, né? São as mesmas funções, tela touchscreen, integração Android Auto e Apple CarPlay, e ela também traz informações do computador de bordo, ou seja, ela está integrada na rede do carro. E como vocês estão vendo aqui, ó, não tem mais aquele acabamento grande aqui atrás, que era uma crítica no Corolla. Inclusive, isso também já foi mudado no Corolla. Agora, como vocês viram, mudou completamente aqui o modelo. Esse daqui é o Corolla Cross XRX, o topo de linha. Para vocês entenderem, é como se ele equivalesse ao Corolla Altis Hybrid do pacote Premium, o mais completo de todos. E aqui mudam várias coisas. As rodas, por exemplo, mesma medida, só que elas são diamantadas aqui, o que dá um visual diferente. Entretanto, esse carro aqui tem alguns elementos que caracterizam ele como híbrido. Todo carro da Toyota e da Lexus que tem essa pegada de sustentabilidade, ele tem detalhes adulados na frente. Então o símbolo da Toyota tem ali um azul em volta e os faróis também ganham esses elementos, mas continua sendo aqui uma tecnologia full LED como acontece na versão XRE. Na versão híbrida, pessoal, a gente tem aqui aquele conjunto tradicional da Toyota. Então como é que funciona aqui?
Deste lado aqui, nós temos um motor 1.8 16 válvulas flex. Aliás, a gente sabe que a Toyota fez o primeiro híbrido flex do mundo, né? Então esse aqui acaba sendo o segundo híbrido flex do mundo. Esse motor é 1.8 16 válvulas e aí ele usa o ciclo Atkinson, que é mais comumente visto em carros híbridos justamente pela questão da eficiência de consumo. Agora olha só, pessoal, o motor a combustão que fica deste lado aqui, ele tem uma potência que varia de 98 cavalos a 101 cavalos e o torque máximo dele é de 14,5 kgfm. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque ele está ligado a dois motores elétricos, não é apenas um motor elétrico, são dois motores elétricos. E esses motores elétricos têm uma potência combinada de 72 cavalos. Aí você já deve estar imaginando. Então, peraí, se eu tenho 101 cavalos desse lado e 72 do outro, eu vou ter aí uma potência de quase 170 cavalos, certo? Errado. Você não vai ter essa potência. Por quê? Esse carro aqui, pessoal, ele não usa uma transmissão CVT convencional, tá? Não tem aquele sistema de polia com correia. Existe um sistema aqui transaxle. É um pouco complicado explicar isso, mas é um sistema de engrenagens. A gente tem um vídeo no canal que mostra para vocês como isso funciona no lançamento do Corolla. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como a coisa funciona. O motor a combustão tem uma característica, então ele é mais eficiente com um giro mais alto. Enquanto os motores elétricos, eles funcionam melhor em baixa velocidade. Então você tem um motor que starta o carro e um outro motor que sustenta. Só que ele vai sustentar bem ali até uma velocidade de 40, 50, 60 por hora. A partir dali, quem começa a mandar no sistema é sobretudo o motor a combustão. E é justamente por isso que a gente não pode somar o torque e a potência, porque são motores de características diferentes. Então a gente tem uma potência combinada de 122 cavalos por conta da característica de funcionamento de motores e, mais importante, o sistema transaxle, que funciona como um câmbio CVT, mas não é na prática um câmbio continuamente variável. É importante entender que o carro híbrido tem uma proposta diferente, que não é necessariamente a questão da potência, e sim da eficiência. Por quê, pessoal? Normalmente um carro a combustão ele é muito mais econômico na estrada do que na cidade. Na estrada ele trabalha em velocidade constante, digamos assim, numa rotação ideal. Já na cidade, com aceleração e desaceleração, é onde ele gasta mais combustível. O carro híbrido é exatamente o contrário. Na cidade, ele vai usar muito mais tempo o sistema elétrico e, com isso, ele vai deixar o motor a combustão parado. E isso economiza mais combustível. Por conta disso, segundo o Inmetro, esse carro aqui faz 17 km por litro na cidade. Já na estrada, ele vai fazer 13,4. Mas esse, pessoal, é o número do Inmetro. Quando a gente leva isso para a prática, acaba ficando um pouco diferente. Mas o que a gente tem que ter em mente é que um veículo como esse é, sobretudo, para quem está vendo muito mais o uso urbano. E também não podemos esquecer que o sistema híbrido acrescenta mais conforto, porque dentro da cidade, usando o motor elétrico, o carro vibra menos e faz muito menos barulho. Um ponto importante que a gente precisa considerar é que apenas as versões híbridas XR-V e XR-X contam com o TSS, ou seja, o Toyota Safety Sense. O que seria isso? São dispositivos inteligentes de segurança que acrescentam uma série de comodidades. E eles são baseados em duas coisas. Aqui atrás desse símbolo existe um radar frontal, que emite ondas eletromagnéticas para medir a distância do carro em relação ao da frente. E ele é utilizado, entre outras coisas, para o controle de cruzeiro adaptativo. O outro item que esse carro tem dentro do TSS é essa câmera aqui, que filma permanentemente a pista e ela consegue interpretar as coisas, ou seja, se você está dirigindo na estrada e começa a comer as faixas de rolamento, ele mantém o carro no centro da faixa. E outra coisa, ele ainda consegue identificar o que é uma novidade que o Corolla não tinha, ele identifica pessoas e também ciclistas. E esse sistema consegue frear o carro no objetivo de ou evitar a colisão ou mitigar essa colisão. Lembrando, pessoal, esse TSS hoje do Corolla Cross é mais avançado do que aquele que a gente encontra no Corolla e até mesmo no RAV4. A versão XRX acrescenta mais equipamentos, obviamente ela é a topo de linha. Eu vou começar falando do painel, que é bem diferente. Ele tem ponteiros na lateral, mas a parte central é um painel virtual, que inclusive você consegue configurar de formas diferentes. Ou seja, é exatamente igual ao painel que a gente vê no Corolla Altis, né? E temos mais coisas aqui também, como o sistema de farol automático, que inclusive usa a câmera do TSS
para fazer a comutação de farol alto e farol baixo. Tem mais coisas, o ar-condicionado aqui é digital e automático de dupla zona, com uma função que quando você não quer o ar na parte traseira, você consegue desligar. E tem mais sistema de segurança. Também temos aqui o alerta de ponto cego, LEDs instalados nos espelhos laterais, que quando existe um carro no ponto cego, ele ilumina o LED. E a versão topo de linha também conta com o teto solar panorâmico. Lembrando, esse acabamento aqui em couro claro somente na versão XRX. E aqui também nós temos o banco do motorista com acionamento elétrico. Bom, pessoal, agora eu tô aqui dentro do carro com o Hussein, né? Hussein, isso mesmo. Hussein, qual é a sua função aqui na Toyota? Sou engenheiro de produto. Como vocês estão vendo, a gente está com a pessoa certa para fazer uma série de perguntas legais. Mas antes das perguntas, a gente tem aqui uma mini pista de teste, né, Hussein? Exatamente, a pista de teste da fábrica de Sorocaba. Tá, então, pessoal, agora aqui, essa aqui é a pista que, digamos assim, é de aceleração, não é isso? Isso, é de aceleração, a gente tem curvas para testar a aderência do veículo. Ok. Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é fazer um rápido teste de aceleração, até para vocês poderem conferir aqui aquele sistema de engrenagem de partida, né? Que quando o carro sai, ele está engrenado. Perfeito, a primeira marcha. E depois ele vira um CVT. CVT normal. E a gente não sente passar da engrenagem para o CVT, né? Exato, ele é exatamente tornado para isso, para você não sentir fazer essa passagem de marcha. Bom, mas se a gente fosse estimar, tá? Essa engrenagem, normalmente, ela ficaria acoplada até que situação, Hussein? Normalmente, assim, na média. Normalmente, como ele simularia uma primeira, segunda marcha, vai? 40 por hora, então? Aproximadamente. Até 40 ele vai engatado. Dependendo da carga, se você tiver com full throttle, se você estiver pisando fundo no acelerador, talvez 50, 55. Ele pode segurar um pouco mais. E depois disso vira um CVT? Vira um CVT normal. Bom, então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Tem uma reta aqui, velocidade máxima é de 100 km por hora, porque está chovendo, então tem uma normatização. Vamos fazer uma aceleraçãozinha aqui? Vamos lá. Nesse carro, se eu fizer aquele sistema de largada estolada, que a gente geralmente usa, algum problema ou pode fazer também? Pode fazer. Não tem problema? Sem problema. Então vamos lá, pessoal, vamos estolar o carro aqui e vamos ver em quanto tempo ele chega em 100, ó. A gente percebe que, mesmo com o piso molhado, não escorregou, né? A gente vê que não distracionou. E olha, já temos 100 km por hora. Como vocês viram aqui, o câmbio CVT ele sempre simula marcha. Exatamente, simula 10 marchas. Para nunca ter problema, ele dá aquela aceleração infinita. Exato, para o consumidor ter aquele feeling de que está trocando marcha, aquele feeling natural. De que o veículo tem esse... E está desenvolvendo, exatamente. Pessoal, esse que a gente está andando é o XRE Flex, né? Flex. Esse aqui é o motor Dynamic Force de 177 cavalos. Agora eu já vou aproveitar e perguntar aqui para o Hussein uma dúvida que vocês devem ter. Hussein, se esse carro é TNGA, por que esse carro aqui saiu com semi-independente atrás, sendo que o Corolla também é TNGA e lá no Corolla tem a suspensão multibraço, a multilink independente? Perfeito. Bom, existe um compromisso entre conforto e espaço, ok? Peso também, massa. Então a suspensão semi-independente de eixo de torção, ela tem uma massa menor, e você consegue dar mais espaço para a cabine dos ocupantes e para o porta-malas. Ou seja, você precisa de menos espaço de montagem. Exatamente. E aqui o compromisso foi esse. Foi exatamente esse. Então, como vocês estão vendo, pessoal, não é por acaso. Agora, dá muita diferença na prática para o cliente a troca da multilink para semi-independente? Muita diferença não, só vai sentir num limite de aderência, mas aí você já entrou com SP, né? Então quer dizer, o cara que vai usar o carro de forma muito esportiva que vai conseguir notar isso. Numa pista de corrida. Caso contrário, no dia a dia, nenhuma diferença. Tranquilo. Agora outra pergunta também, Hussein, já que a gente está falando de plataforma TNGA, por que esse carro tem saída de ar-condicionado no banco traseiro, com duas USBs, e o Corolla, que é um sedã executivo, não oferece isso? Perfeito. O perfil de consumidor desse carro, ele demanda isso, ele demanda a saída de ar-condicionado traseira com USB, que é um cara que ele vai pegar estrada com a família, ele vai para o sítio, ele vai para a chácara, ele vai para o interior, ele vai para o shopping. Então por isso a gente decidiu instalar nesse veículo. Como vocês estão vendo, então aí, pessoal, tem explicação de por que os carros, apesar de usarem a mesma engenharia e a mesma plataforma, eles têm ajustes diferentes, né? Perfeito. Bom, e eu tô vendo aqui, pessoal, que o carro é muito parecido com o Corolla, não é impressão minha, não. Exatamente.
ele apenas você tem aqui o ponto H mais alto, quer dizer, você senta um pouco mais projetado, mas a dinâmica, a precisão de volante é efetivamente o Corolla que a gente vê aqui. Exatamente. Não estou falando nenhuma bobagem. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, o que mais que a gente tem aqui para testar agora nessa mini pista? Isso é só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer um teste mais compreensivo com o Corolla Cross, teste de consumo e tudo mais. O que mais que a gente pode fazer aqui, Hussein? Aqui você pode pegar a direita nessa pista de paralelepípedo até 30 km por hora para você sentir o nível de ruído do veículo e também o conforto da suspensão. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui como é que a suspensão se comporta. Olha, o nível de ruído é baixo. Vocês estão percebendo, tá chovendo inclusive. E ele tem uma suspensão macia, né? É uma característica do carro da Toyota, né? O Corolla já é um carro macio. Você percebe que o nível de ruído é baixo aqui no carro. E ele é bastante confortável. O que mais que a gente tem aqui agora, Hussein? Saindo da pista de ruído, você tem aqui o skid pad, onde você pode testar os 5,2 metros de raio de giro do veículo. Que seria aquela manobra do U-turn, né? No caso, né? Então, quando a gente vai aqui fazer uma manobra com o carro, então a gente vira todo o volante. É aquele teste que a gente faz lá no nosso vídeo de fim de rua, né? Que quando a gente vira totalmente, a gente percebe que o raio de giro dele é pequeno, né? Bem pequeno. Quanto que você disse que mesmo 5,2. 5,2. Bom, pessoal, o que a gente pode dizer aqui do Corolla Cross? É muito parecido do Corolla. E a suspensão traseira, efetivamente, eu não notei muita diferença em matéria de conforto. Evidentemente, se a gente for levar no limite, vai mudar as coisas aqui, né? Então, dá para perceber que o carro aqui nessa versão, podemos dizer que ele é ágil. Vocês viram como ele chegou rápido no 0 a 100. Agora, vamos dar uma volta no híbrido para ver como é que é? Vamos lá. Pessoal, vamos andar no híbrido agora na versão XRX topo de linha, né? Bora. Para vocês terem uma ideia aí de como é que o carro se comporta. Bom, pessoal, agora a gente mudou de carro. Estamos aqui na versão topo de linha, né, Hussein? XRX. XRX, que já muda muitas coisas. O próprio painel aqui é um painel gráfico, que você tem uma série de funções adicionais, além de ter o sistema TSS que a gente não vai testar aqui, porque é apenas, né, uma pista curtinha. Exato. E esse carro, pessoal, além dele ser híbrido, ele tem algumas coisas diferentes, né? Então, até a gente chegar ali no ponto de aceleração, você tem dois botões diferentes aqui no ar-condicionado. Tem o botão Eco aqui. O que esse botão Eco faz? Bom, na prática ele vai deixar o compressor funcionando menos tempo. Ele vai manter a temperatura ideal que você programar, então ele acaba economizando combustível. Legal. E tem um outro botão aqui. O que é esse outro botão aqui do lado do AC? O que ele faz? Ele deixa focado o ar-condicionado para quem está no banco dianteiro. Então, se não tem ninguém atrás, você aperta e ele refrigera a sua parte dianteira. Isso ajuda a economizar combustível? Economiza também. Então, como vocês estão vendo, além de ser um ar-condicionado digital e automático de dupla zona, existem funções adicionais. Bom, a gente está vendo aqui que o carro híbrido, normalmente ele arranca em modo elétrico quando ele tem carga na bateria, né? Exatamente. Até que velocidade ele consegue sustentar o modo elétrico partindo do princípio que a bateria está cheia? Aproximadamente 70 km por hora. É o máximo que ele vai chegar em modo elétrico. A partir daí é sempre o motor a combustão. Agora, se você precisar de carga na bateria, que é o que está acontecendo agora, ele já mantém o motor a combustão, né? Exatamente, ele vai jogar a carga para a bateria para você poder utilizar o motor elétrico numa partida, ou você economizar combustível na próxima oportunidade. Lembrando que carro híbrido, no caso desses da Toyota e até os da Lexus, não são plug-in, você não carrega na tomada. Exato. É o próprio motor que faz a carga do carro. Bom, exato. Agora aqui o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer a aceleraçãozinha de 0 a 100. Temos aqui algum modo esporte para usar nesse carro? Não. Não temos. Então, quando a gente usa aqui o Drive Mode, o que é essa mudança aqui? Ele tem o modo Power, na verdade. Ok. Exatamente. Isso, ele não é Sport, é o modo Power. Ok. Que ele dá um pouco mais de potência, né? Perfeito. Para você poder arrancar melhor, ele mantém um desempenho. Então não é necessariamente um modo esportivo, é um modo de força. Exatamente. Então tem uma diferença aí, pessoal. Então vamos lá. A gente tem aqui o modo Eco, que seria o mais eficiente. O mais eficiente. Ele, na verdade, ele diminui um pouco a resposta para ficar mais econômico mesmo. O modo normal, que é o normal, o uso normal dia a dia. E o modo Power, que ele vai entregar um pouco mais de força, menos eficiência de consumo. E as respostas ficam mais rápidas também. Podemos fazer a mesma largada estolada aqui? Sim. Então vamos lá, vamos ver aqui o 0 a 100 desse carro. Acelerando. Bom, 60 por hora, 70, 80, 90, 100. Bom,
Você, eu posso estar enganado, mas o carro é um pouco mais lento que o Flex, tá correto? Um pouco mais. Por que isso? Bom, basicamente por causa do foco, né? O foco desse perfil de consumidor do híbrido é mais conforto, é mais silêncio, tem economia de combustível. Então aqui a pegada é outra. É diferente. O cliente está buscando no carro híbrido uma outra coisa que não é necessariamente desempenho. Não necessariamente desempenho. Então, pessoal, é importante entender isso, porque a Toyota tem dois produtos na linha. Então ela tem o carro Flex e tem o carro híbrido plug-in. Inclusive eu vou até perguntar para o Hussein isso, né? Hussein, lá no Corolla, se o cliente quiser um carro Flex com o TSS, ele tem. Sim. Agora, aqui no Corolla Cross, se ele quiser o carro Flex com o TSS, ele não tem. Por quê? Bom, temos um time de produto que analisou o mercado e viu que o perfil do consumidor para esse mercado, para esse time de lançamento, ele não está demandando. Mas claro, a gente está ligado no mercado, no feedback do consumidor, e se for uma demanda, a gente estuda em colocar no futuro. Nada impede, até por conta da plataforma PNGA. Exatamente. Então, nesse momento, TSS só no híbrido. Bom, o que a gente percebe aqui do carro híbrido, pessoal? Ele é muito parecido com o carro Flex em matéria de dirigibilidade, de silêncio. Aliás, ele é mais silencioso quando ele está no modo híbrido, né? Ele acaba sendo mais confortável. Mas aqui, de novo, a pegada não é performance, é conforto, economia e sustentabilidade. Exatamente. Portanto, são dois produtos diferentes e aí o cliente precisa fazer a escolha de qual produto que ele está buscando. Mas o que a gente vê aqui de tecnologia híbrida é exatamente o que já conhece do Corolla. Perfeito, é o mesmo. Então, pessoal, na hora de escolher o Corolla Cross, precisa entender se você quer uma coisa na linha do desempenho ou uma coisa na linha do híbrido com mais tecnologia. Como vocês viram aqui nesse vídeo, pessoal, o Corolla Cross tem tudo para fazer muito sucesso. Sobretudo porque ele carrega o DNA do Toyota Corolla, que é líder disparado na categoria de sedãs médios no mercado brasileiro. E muito do que a Toyota aprendeu e conquistou no Corolla está aqui nessa versão, que agora acaba, digamos assim, atingindo um público diferente. A gente teve a oportunidade de ver aqui alguns detalhes da versão XRE Flex e da versão XRX híbrida. Mas no futuro a gente vai ainda poder testar mais amplamente esses carros e até mesmo falar um pouco mais da dinâmica de condução deles. Portanto, se vocês têm dúvidas e querem saber mais coisas, aproveita, deixa o comentário aqui nesse vídeo, que nos nossos próximos vídeos nós vamos esclarecer todas essas dúvidas para vocês. Gostou aí do Corolla Cross, pessoal? Vai direto nas concessionárias Toyota do grupo T-Drive, com unidades em Alphaville, São Paulo, São José dos Campos e Taubaté. Certamente aí você vai fazer o seu melhor negócio e ter o melhor atendimento para sair de Corolla Cross 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.